Deixa eu falar com vocês. Eu vou pedir um favor para vocês, porque tem uma mensagem ardendo no meu coração. Eu recebi uma coisa de Deus e eu quero passar para você uma coisa simples, é uma sementinha até pequena. Para muita gente é insignificante. Mas se você ouvir o que eu estou falando agora, se você entender o que eu estou falando, tem o poder para transformar o seu hoje. Não é o seu semana que vem, mês que vem, é o seu agora. É o seu agora. Então eu vou pedir você aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ajustar aqui na cena. Aqui embaixo mesmo, cá embaixo do vídeo tem uma setinha aqui de compartilhar. Eu vou pedir você clica nesse aviãozinho aqui, manda pelo menos para 3 pessoas, vou esperar você fazer isso, para a gente poder começar aqui. Eu falar, é coisa simples, mano, nós não vamos gastar muito tempo aqui não, 10 minutinhos, 15 minutinhos eu vou falar isso. Vamos escrever aqui nesse quadro. E você que está aí, já pega um papel, uma caneta, que é muito importante o que eu vou falar. Escreve, por quê? Você não vai entender agora, mano. O que eu vou falar para você aqui é mais profundo do que eu posso te explicar. Eu vou te dar uma semente. E você vai ter que plantar essa semente. E Deus, que é o Espírito Santo, que vai germinar isso em você. Não sei como é que vai ser. Então eu preciso que você escreve isso. E eu preciso que você guarde isso no seu coração, porque é muito importante. E tem poder para transformar sua vida financeira, tem poder para transformar sua família e tem poder para transformar tudo. E se você se diz cristão, é uma das coisas mais principais. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou disso o tempo todo. Jesus falava disso o tempo todo e muita gente não percebeu. E mesmo quando ele falou descaradamente, já tem 2000 anos e tem muita gente que não entendeu. E hoje eu quero revelar isso para você aqui. Marcela, Carlos, manda aí, gente, uma boa noite, uma boa tarde aí. Quando você manda essa boa noite, essa boa tarde, essa bandeirinha, você está ajudando o Instagram a divulgar para mais gente. Clica aqui no coraçãozinho aqui embaixo, ó, nesse coraçãozinho aqui, senta o dedo no coraçãozinho assim, ó, que é para divulgar, para mim poder semear. A palavra fala que o semeador saiu para semear. E quando você clica aqui nesse aviãozinho e compartilha, quando você clica aqui e mete o dedo no coraçãozinho, no top, você está compartilhando junto comigo. Aí a semente que eu vou lançar, você também está sendo semeadora. Você também está sendo semeador. As pessoas vão ouvir o que a gente está falando aqui. Estou muito feliz com vocês aí. Parabéns. Sabadão à noite, final do dia, quase meia-noite, vocês pararam aí para ouvir algo de Deus. Então vamos começar. Em Lucas 11 acontece algo fenomenal, mano. Jesus, ele está separado orando. E aí quando ele termina de orar, os discípulos ficam olhando. Jesus sai, ora, e os discípulos ficam olhando. E quando ele vem, os discípulos falam para ele assim: Jesus, João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Ensina a gente a orar também. E aqui eu quero revelar uma coisa para você que você não sabe, meu amigo. Orar é diferente de falar com Deus. Hoje eu tive aí com o Rafael, hoje eu tive com algumas pessoas, eu falei isso com eles. E é interessante quando você fala isso para a pessoa, porque a pessoa fica, dá um bug na mente dela. Provavelmente sua mente está bugada, porque não faz sentido fisicamente. Mas orar é diferente de falar com Deus. Muitas das vezes eu tenho conversado com pessoas, eu tenho estado com algumas pessoas, eu falo, mano, você está orando? Como é que está a sua vida de oração? Não, eu falo com Deus o tempo todo. E minha vida de oração é muito boa. Mentira. Você tem falado com Deus. Você tem gastado tempo na presença de Deus falando com Ele. Você está trabalhando, você está falando com Deus. Você está tomando um banho, você está falando com Deus. Parabéns. A gente precisa falar com Deus o tempo todo. Paulo falou que orava mais do que todo mundo junto lá. E falava isso em línguas ainda. Porque quando ele enjoava de falar com Deus, ele ficava falando em língua sozinho. Isso edifica, mas tudo bem. Mas o que eu quero te falar aqui é que orar não é falar com Deus. E a gente tem um problema, porque no processo da oração, você fala com Deus. E isso confunde. Mas orar é fazer algo muito determinado. Orar é algo específico. Orar tem que ter uma procura específica. E o que eu quero falar com vocês aqui, tá nesse livro aqui, ó. Quem já leu esse livro aqui, O Fogo do Avivamento? Isso aqui, meu amigo, é Deus pegando uma pessoa e transformando uma nação inteira. É um cara que dobrava o joelho, John Knox,
dobrava o joelho, Knox, já não lembro o nome dele certinho, depois pesquisa aí, ele dobrava o joelho e orava por almas. 4, 5 horas chorando na presença de Deus, orando por almas. Esse cara orava, a gente não ora. Daniel, a palavra fala que ele orava antes do sol, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas ele falava com Deus o dia todo, mas a oração era algo específico na vida de Daniel. Ele fazia de manhã, de tarde e de noite. E eu te pergunto, quais os tempos que você tem separado, determinado para a oração, para fazer algo específico? E nós vamos tratar desse assunto aqui, essa é a pílula do dia. Aqui tem uma palavra, hoje a maioria que me ouve aí, eu tenho falado com muita gente da Assembleia, eu vim para Portugal, tem 6 anos que eu estou aqui, eu estou na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus nasceu na rua Azusa, através de um avivamento, que é um momento que Deus derramou o Espírito ali. E olha que interessante, eu vou pedir você para escrever isso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando vai descrever o avivamento da Rua Azusa, fala das mulheres. E aí fala assim, as mulheres da Rua Azusa oravam até Deus responder. Mano, as mulheres da Rua Azusa oravam até Deus responder. E isso está nesse livro. E aí eu te pergunto, em que parte da nossa vida, em que parte da nossa história nós parou de orar até Deus responder? E eu tenho tido muita experiência com Deus, eu falo por mim. E eu conheço alguns crentes aí que vêm às vezes me dar testemunho e eu falo por eles também. Porque a gente chegou num ponto que a gente ora, Deus, abre a porta do trabalho. Eu estou cansado de ganhar 600 euros aqui em Portugal, pai. Eu quero ganhar 20 mil euros. Eu quero vender 300 mil euros por mês. Eu quero bater meu primeiro milhão. E aí quando Deus abre a porta, você vai, entra numa porta para ganhar 10 mil euros, você fica, será que é Deus mesmo? Opa, a gente dobra a antena pensando que é Deus que está respondendo nossa oração mesmo. A gente até duvida. Ainda mais se Deus agir da forma que Ele gosta de agir, que é repentino. Ou seja, você está orando por algo e quando Deus te dá, você duvida. Porque a gente perdeu a capacidade, a ciência, a noção de orar até Deus responder. De buscar algo de Deus até obter a resposta. E muitas das vezes você tem feito propósito, você tem buscado a Deus e nem lembra mais por que você começou aquele propósito. Eu falo por mim e pelo testemunho de outras pessoas. Quantas vezes você começa um jejum aí de um mês sem chocolate ou de uma semana sem algo, quando chega no final você nem sabe pelo que você está orando. A oração é para isso. Jesus fala, quando vocês for orar, vocês vão orar assim. Aí ele diz o Pai Nosso, mas o Pai Nosso não é para você ficar repetindo o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Começa invocando o nome de Deus, clamando pelas maravilhas dele. O Senhor está no céu, eu estou aqui na terra. O Senhor é grandioso, o Senhor é bendito, o Senhor é santo. Quando Jesus vai para o próximo passo ali, que ele vai falar... santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na oração você tem que falar do seu propósito, sua missão na terra. A propósito e a missão de Jesus na terra era santificar o nome de Deus e trazer o reino de Deus. Você nem sabe qual é seu propósito, meu amigo. Você está vegetando aí 20, 30 anos, até hoje você nem sabe qual que é seu propósito. Então hoje eu quero falar com você sobre orar até Deus responder. Comenta aí pra mim, você que está aí me assistindo, desce aqui no comentário, comenta assim, orar até Deus responder. Eu quero mostrar um segredo para você, que Deus tem falado comigo, e se você pegar essa sementinha e colocar na terra, que eu vou te ensinar também a terra. Aí Jesus fala, João 15, verso 7. Se você tiver em mim e a minha palavra, esse conhecimento que eu estou falando, tiver em você, você vai pedir qualquer coisa e vos será feita. Ah, Jesus não mentiu, irmão. Ele falou qualquer coisa. Você acha que Jesus é mentiroso? Ou a gente que não está sabendo o segredo? A gente que não está nele e nas palavras dele? Então você vai orar até Deus responder. Comenta aí para mim. Vou esperar você comentar. Se você comentar, orar até Deus responder. Já pega você que já comentou, pega o dedo aqui no aviãozinho, ó, manda aí para 3 pessoas, 7 pessoas na live.
Manda aí, não é possível, você não pode parar agora e compartilhar aqui para 2 pessoas. Bota o dedo aqui no aviãozinho, compartilha para 2 pessoas. Orar até Deus responder. Comenta aí. Orar até Deus responder. A Marcela comentou, Sombrão, o Arthur. Qual que é o segredo, Rafael? Presta atenção, meu amigo. Ele revela o segredo. Primeiro, a oração do Pai Nosso é um modelo. Não é meu intuito agora te ensinar o modelo de oração. A gente pode fazer nisso num próximo dia. Já vai na minha caixa de mensagem e fala, mano, me ensina um modelo de oração. Hoje eu tive com uma pessoa que ensinei ela o beabá para ela começar. Depois a gente vai para o próximo passo. Mas, meu amigo, é muito poderoso você entender o modelo de oração. Mas vamos começar por isso aqui. Jesus fala assim, quando orardes, quando for pedir alguma coisa, peça crendo que já recebeu. E aí ele começa a falar a mesma coisa em várias formas, tudo codificado. E hoje eu vou descodificar para você. E eu vou te ensinar a orar até Deus responder. Tá bem? Presta muita atenção no que eu vou falar com você. Em Lucas 11, ele não só ensina os apóstolos que tem um modelo, que naquele momento ele era os discípulos. Ele ensina o que você tem que fazer para ter aquela coisa que você pede. E ele mostra para você como Deus é grandioso e quer dar as coisas que você pede. Ele fala assim, depois que ele ensina o Pai Nosso, ele vai contar uma história. Ele conta aquela história para reforçar aquilo que os meninos estavam pedindo, os meninos, os discípulos. E ele fala assim, tem um homem que vem um visitante na casa dele meia-noite, e ele não tendo pão para dar ele, vai no amigo. E quando ele chega no amigo, ele bate na porta, ele chama e fala, chegou aqui um visitante, eu não tenho como dar ele pão, você pode me dar o pão para mim dar ele? E ele pede 3 pães. Toda vez que você vê o número 3 na Bíblia, é algo que você deve parar ali e prestar atenção. Escreve aí no comentário 3, aperta só 3 e comenta para mim. Toda vez que você vê o número 3 aparecendo na Bíblia, não passa. Pera aí, fala assim, tem alguma coisa aqui. Escreve aí 3 e comenta. E aí esse cara fala, me dá 3 pães. E aí o amigo dele fala, mano, meu irmão, vou aqui traduzir para a linguagem de hoje. Meu irmão, meus filhos já estão dormindo, a porta está fechada. Não convém que eu vá e te dar os pães agora. Volta amanhã. E aí Jesus fala assim, mas ele insistindo, ele permanece. E aí Jesus começa a falar da insistência daquele homem pedir o pão. E ele fala assim, é mister, que ele vai conseguir o pão e tudo que ele quer. Se não for porque o cara é amigo dele, vai ser pela insistência. E ele acabou de falar, ensinando sobre oração. E aí ele fala assim, você tem que insistir e pedir e perturbar e continuar até você receber o que você precisa. E se você precisa de mais coisa, fala tudo, porque você vai receber tudo que você precisa se você continuar e insistir. Oi, João Vitor, não, irmão, quanto tempo eu não te vejo, hein, João? Então ele está falando que tão poderoso como o teu modelo, tão poderoso como o teu seu propósito, é você saber quem é seu amigo, saber quem é Deus, saber que ele tem, porque ele não bateu na porta de quem não tinha pão. Ele foi na porta de quem tinha pão, e Deus tem pão para te dar. Deus tem tudo que você precisa. E você não só tem que pedir, você tem que insistir, você tem que permanecer. E aí a história continua. Olha que interessante, João. Olha que interessante. Ele fala assim, quem de vocês é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra? Que se o filho pedir... Ele começa a falar ali outras coisas, agora me fugiu a memória. Ele fala pão, ovo e fala outra coisa ali. E ele fala, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo ao que pedir. Meu amigo, presta atenção no que eu estou falando com você. A gente sendo... Quem aí é pai? O Valcer é pai. O Arthur, o João, ele não pode... Pronto, o João é pai, mano. Tá ali criando criança, é pai.
Marcela, o Hernani é pai, mãe também serve nessa analogia. Imagina seu filho pedindo alguma coisa, mano. A gente quer dar muito mais, a gente tá até numa geração ruim, porque a gente tá mimando muito, porque o desejo do pai é encher o filho de bênção, é encher o filho de grandeza, de glória. E o desejo de Deus é muito melhor do que a gente. Lá em Jeremias 29:11, eu acho que 29:11 ou 27:11, esqueci o versículo, ele fala assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de você, Arthur. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, Carlos. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, João, Marcela, Hernani, quem mais está aí assistindo. Eu sei os pensamentos, e é pensamento de bem, é pensamento de paz, para te dar o fim que você deseja. Deus, ele deseja abençoar, ele deseja dar, ele está o tempo todo ali querendo que você busque. E aí ele começa a falar assim, ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á. Presta atenção. Anota aí, pedir. Comenta aí para mim, pedir. Ele fala assim, pedir e dá-se-vos-á. Então comenta aí, pedir e envia. Então primeiro, pedir. Depois ele fala assim, buscai. Segundo, escreve aí, buscai e envia. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. E aí ele fala terceiro, batei. E ele fala que batei e abre-se-vos-á. E aí, como se não fosse suficiente ele falar pedir, buscar, bater, escreve. É importante se escrever. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Essa é a semente. Essa é a semente. É essa semente que Jesus ensina o tempo todo. E aqui ele vai lá e decodifica e coloca em 3 passos e fala para vocês: se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, você entendeu o seu propósito, você pedir coisas em relação ao seu propósito, você buscar coisas em relação ao seu propósito, você bater coisas em relação ao seu propósito, você vai receber tudo que você quiser. Você vai falar para a montanha: sai da minha frente, a montanha vai sair da sua frente. Você vai fazer coisas maravilhosas. Os sinais e as coisas grandiosas de Deus vai explodir da sua frente e vai todo mundo ser abençoado com tanta coisa. Então vamos prestar atenção. Como se não fosse suficiente, no verso seguinte ele fala: porque o que busca, porque o que pede, recebe. Porque o que busca, encontra. E o que bate, se é aberto. Sabe o que ele está falando? A gente tem que entender uma coisa: Jesus não é a gente, Jesus não é eu, Jesus não é você, meu amigo, que hoje fala assim: amanhã eu vou lá correr com você 20 horas à noite pra gente bater uma corrida, conversar um pouco, e no dia falar: afinal não deu pra mim ir, mano, tô aqui trabalhando, e dá aí uma desculpinha. Jesus não é a gente. Quando Jesus fala, pode anotar em negrito, porque ele falou, tá falado, irmão. Ele fala: haja luz, não tinha nada, a luz tem que surgir de qualquer forma e aparecer. Porque quando Jesus fala, é. Então Jesus não está falando aqui algo que é condicional, que pode acontecer. Não, ele está falando: se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, você vai ter a porta aberta. E isso, quando é uma lei, meu irmão, amanhã a gente vai correr, amanhã vai ter corrida 20 horas. Só que vai ser aqui na Praça de Loures, mano. Calma lá, porque isso de pular na água, tem algumas pessoas que não entendem o propósito. O Carlos já teve aí comigo, a gente corre 5 km, depois pula na água. Quem não tá alinhado no reino não entra nessas furadas aí não. Então presta atenção no que eu vou te falar. Se você pedir, você recebe na hora. Presta atenção. Jesus não está falando que você vai pedir e ele vai receber do trono e vai analisar se vai te dar. Não é isso que ele está revelando. Ele está revelando em Lucas 11 que quando você pede, você recebe na hora. É imediato. Ele está falando lá em Lucas 11 que quando você busca, você encontra na hora. É imediato.
que quando você bate na porta, a porta se abre na hora, é imediato. É imediato. Só que qual que é o problema? Escreve aí para mim, mundo espiritual, e envia, mundo espiritual. E depois, escreve aí, pô, mundo espiritual, escreve aí, mundo espiritual e envia, fazem favor. É importante, quando você escreve, é diferente seu aprendizado, tá bem? Se você tiver papel e caneta, escreve no papel e com a sua caneta. Mundo espiritual. O mundo espiritual vem primeiro que o mundo físico, meu amigo. Minha querida amiga. Físico. Tem um acento aqui. Mundo espiritual. Aí você vai falar assim, depois mundo físico. Escreve aí, depois mundo físico. Isso aí, João. Tô gostando de ver você aí, mano. A gente vai ter mais live, eu quero ser presente, hein? Quero ser perto. Coloca aí, mundo espiritual, aí depois você vai comentar assim, depois mundo físico. O que isso significa? Que quando você pede, a resposta é imediata. O problema é que ela é imediata no mundo espiritual. O ME. Ela é imediata aqui, ó. Assim que você pede, a resposta é imediata no mundo espiritual. Assim que você busca, a resposta é imediata no mundo espiritual. Assim que você bate, a porta se abre imediatamente no mundo espiritual. E depois ela vem se manifestar no mundo físico. Ah, Thales, né? Esse papo aí não faz sentido. Fala na Bíblia. Jesus passa com os discípulos andando. E aí ele vê uma oliveira verdinha, antes da época. E aí ele vê a figueira, né? Uma figueira verde. Ele vai lá para comer o figo, chega, não tem figo. Ele fala, maldita essa figueira, não dê fruto mais. Ele vai, amaldiçoa a figueira e vai embora. Os discípulos só olham. Fica só olhando, mano, nada a ver, que trem estranho. Jesus amaldiçoando uma figueira. Eles vai. Na hora que eles voltam no outro dia, os discípulos veem a figueira tá seca. Então, imediatamente, quando Jesus pediu, quando ele declarou, quando você vai ali na Lucas 11, tem um negócio que eu vou ensinar só para quem é mais profundo e quem gosta de estudar mais a Bíblia. Tem uma coisa que chama dicionário Strong, que aí você consegue clicar em cima dessa palavrinha aqui e ver o significado dela. E é interessante que quando você vai no significado de pedir, tem pedir, perguntar e... Qual que é a próxima? Pedir, perguntar e exigir. Então, vai ter momentos do que você está procurando que quando você pedir, você vai estar perguntando. Vai ter momentos de quando você está aqui nessa fase do pedir, que você vai estar pedindo a Deus. E vai ter momentos que você vai estar nessa fase que você está exigindo, você está declarando, você está ordenando, meu amigo. É a sua palavra e ponto. A gente depois vai na minha caixinha de comentário. Quem quiser ver o vídeo lá, mano, faz um vídeo sobre quando eu devo pedir, quando eu devo perguntar e quando que eu devo declarar. Você sabia que tem uma ordem? Não é toda oração que você vai ficar pedindo. Meu amigo, tem coisa que não é para você pedir. Já era para estar na sua mão, já é seu. E porque você está pedindo, você não recebeu ainda. Porque aquele que pede não tem na mão. Então, se você está pedindo e a oração é imediata, quer dizer que você está todo dia pedindo e ela nunca está na sua mão. Por isso que a gente vai chegar agora na segunda parte do sermão. Então, Jesus vai, os discípulos ficam assustados, falam, olha, a figueira secou. Por que ela secou? Porque Jesus falou algo, declarou, imediatamente aconteceu no mundo espiritual e o mundo físico ele vem acompanhando com o tempo. Outro exemplo disso, Daniel, o próprio Daniel, olha que interessante, Daniel, ele passou várias coisas já. Ele já orava todo dia, ele tinha comunhão com Deus, ele já entendia essa semente. E toda vez que ele precisava de Deus, ele pegava essa semente, compilava e ficava colocando na terra. Fica até o final, que eu vou te ensinar mais, eu estou falando agora da semente, ainda tem a terra. Então essa semente está bagunçada. E Daniel ele vai e organiza uma semente.
ele organiza o pedir, ele organiza o buscar, ele organiza o bater. E aí ele organiza tudo e começa a pedir a Deus. Vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. A maioria dos 6 pede 1 dia só, Deus só vai lembrar de novo daqui a 1 mês. Aí pede de novo daqui a 1 mês? Não. Ele orava até Deus responder. Ele orava até Deus responder. Deus respondeu no primeiro dia? Não. Deus respondeu na primeira semana? Não. Ele parou de orar? Não, porque o segredo é insistir. Comenta aí, insistir. Comenta aí, essa palavra mais forte que tem dessa palavra aqui, insistir. E aí, Daniel começa a insistir. Só que pera lá, ele não recebe no primeiro dia? Já não recebe no mundo espiritual? Sabe quantos dias ele insistiu? 21 dias. Ele fica 21 dias insistindo. Insistindo, pedindo, buscando, batendo. 1 semana, 2 semanas, na terceira semana, quando termina 21 dias, chega um arcanjo de guerra. E aí esse arcanjo fala eu acho que é Daniel 11 também, por acaso Lucas 11, eu acho que é Daniel 11. Ou é 11 ou é 10, depois você pesquisa. O arcanjo chega para ele, Daniel, Deus mandou a resposta no primeiro dia. Porque assim que você pede, você recebe. Deus mandou no primeiro dia. Só que veio o Daniel, eu acho que é Daniel que fala lá, que é o mensageiro. Quando o mensageiro foi vir, o príncipe da Pérsia lutou contra ele. Que era um demônio, que era algo resistindo, que era um mundo maligno. Lutou contra ele. E aí, a mensagem não veio, Deus teve que mandar a mim, porque ele continua insistindo. E aí Deus olhou, por que a mensagem não chegou ainda? Ah, o príncipe da Pérsia resistiu, então vai lá o arcanjo. E aí o arcanjo vem, abre o caminho e a mensagem chega. Então a gente tem 2 problemas na nossa geração. E você tem 2 problemas. O primeiro problema é que você não organiza. Organizar. Pedir, buscar, bater é organizado. Tem que fazer sentido. Você tem que buscar algo específico. Não é orar, ah Deus, abre porta de emprego para mim. Não, específico, organiza. Pai, não, eu preciso de uma porta de emprego que eu vou trabalhar só 5 horas por dia, vou ganhar o mesmo valor que eu estou ganhando agora, porque eu quero mais 10 horas para mim estar na igreja, para mim orar e para mim abrir um negócio meu próprio. Eu estou cansado de trabalhar para os outros. E aí você começa a organizar seu pedido, começa a buscar e começa a bater nesse pedido organizado. Então comenta aí, organizar. Deixa eu ver quem está acompanhando aí. Comenta aí, organizar. Já comenta e compartilha, porque agora que eu vou soltar aqui o código que você precisa ouvir. Presta atenção. Perde não. Então, quando você pede, você recebe no primeiro dia. Quando você busca, você recebe imediatamente. Quando você bate, a porta se abre instantâneo. Qual que é o problema? Abre no mundo espiritual e você tem que insistir até isso aqui chegar aqui. Tem um tempo. Luzia, tá bem, Lu? Bom te ver aí, hein? Seja bem-vinda. O que acontece? A gente tem problema nisso aqui, ó, no tempo. Por quê? A gente não organiza, mas a gente pede. E se o pedido for genuíno, Deus responde. Só que quando Deus responde, tem um tempo até essa resposta chegar em você. E além de ter o problema do tempo, tem um problema. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a porta batendo e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Não é isso que ele fala. Ele fala, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não fala batida. Quer dizer que ele fala, a voz dele vem através de batidas. Ele não vai falar com voz audível. Ele vai falar com você através de situações.
Ele vai falar com você através de oportunidades. Você está aqui orando, buscando, pedindo, daqui a pouco você passa e vê um cara cair. Vou te dar um exemplo, olha que tremendo. Davi, que é um grande guerreiro, ele sai para guerrear. E quando ele sai para guerrear, os caras os inimigos dele viu que eles deixaram as mulheres em casa e só os homens doentes. E aí eles aproveitaram e foi lá. Mataram todo mundo, matou todo mundo não, mataram as pessoas que guerreavam, saquearam tudo que eles tinham, pegaram as mulheres dos caras e foi embora. Quando Davi chega, o soldado fica tudo desesperado, ele já estava cansado, já estava oprimido, foi muito dia viajando para guerrear, depois mais um monte de dia voltando para casa, todo mundo cansado, chega em casa, a casa é um caos. Todo mundo começa a chorar, uns começam a reclamar, e Davi fala, Davi vai para Deus orar, e Deus manda ele ir atrás dos caras. Então Davi começou a pedir, Davi começou a buscar, e Davi começou a bater. E presta atenção que eu estou guardando aqui, que eu vou explicar a você como é que pede, como é que busca, como é que bate. Tá bem? Presta atenção. Quando Davi vai atrás dos caras, ele já pediu, ele começou a buscar e a bater. E aí ele começa a caminhar. Já aconteceu no mundo físico, no mundo espiritual. Deus falou que ia dar todo mundo de volta para ele, que ele não ia perder ninguém. No mundo espiritual já tinha acontecido. E aí, Fernando, general? Só que tem um tempo até acontecer no mundo físico. E aí Davi começa a perseguir os inimigos. Não foi na primeira hora, não foi na segunda hora, talvez nem foi no primeiro dia. Eu tenho quase certeza que não foi no mesmo dia. Quando Davi estava no caminho, a resposta estava vindo. Deus enviou o anjo. Sabe o que aconteceu no caminho, Fernando? Sabe o que aconteceu, meu amigo? No caminho tinha um cara que o pessoal que saqueou foi embora, esse cara estava doente. Eles vai e jogam o cara fora, como se fosse mendigo, como se fosse um morto, como se fosse um nada. Davi passando desesperado pelo caminho, todo mundo bolado, caçando as mulheres deles, todo mundo nervoso, e aí eles vê o cara no caminho. Sabe o que Davi faz? Ajuda o cara. E Davi dá comida, Davi dá alimento, Davi ajuda esse cara. Sabe o que acontece quando Davi ajuda esse cara? Compartilha aqui que eu vou voltar para a palavra agora, hein? Só estou revelando uma coisa para você. Quando Davi ajuda o cara estava na carreata dos inimigos. O cara sabia aonde eles ficavam, o cara sabia para onde eles iam, o cara sabia onde que eles guardavam os inimigos, o cara sabia, guardava as mulheres deles, né, que tinha um lugar específico para colocar, o cara sabia a hora que eles iam estar descansando, o cara sabia o cara sabia tudo. E eles descartaram. Mas o fato de Davi pedir, buscar e bater e ficar constante naquilo e não quebrar os princípios fez a resposta chegar na mão dele. Chegou através de alguém que, se fosse outra pessoa, não tinha parado para ajudar. E esse é nosso problema. A gente vem, oh Deus, me ajuda, Deus, abre isso, faz aquilo, oh Deus, por favor. E aí você levanta e esqueceu a oração, você nem lembra o que você pediu. Muitas das vezes a gente nem lembra o que está pedindo. Você nem sabe o que está pedindo a Deus. Você não tem algo organizado pedindo Ele. E aí você levanta e sai, e Deus manda alguém no meio do caminho, um mendigo, tá com as respostas tudo. Só que você passou. Você não ajudou, você quebrou os princípios. E aí a bênção não chega. Porque ela chegou e você não agarrou. Porque Deus sempre responde. Mesmo que seja um não, as mulheres oravam até Deus responder. Você tem que orar até Deus responder. Eu estou te ensinando a fazer isso. Orar até Deus responder. Mesmo que seja um não. E maravilha quando é não. Quando é não é livramento, meu amigo. Então, bênção de Deus quando é não. Mas você está ouvindo os não? Ou nem o não você está conseguindo ouvir? Porque você orou, não está organizado, aí Deus não respondeu, a porta não abriu, você achou que não é de Deus. Mas talvez é porque você não continuou. Daniel ficou 21 dias insistindo para saber se era sim ou não. Deus não falou não com Daniel, nem sim. Se Deus não falou não nem sim, continua marchando, continua orando, continua buscando e continua batendo. Agora, quando a resposta chegar, pode ser um não, ok, a gente vai para o próximo. Aí você tira esse pedido, monta outro pedido e vai para o próximo. E essa deveria ser a vida do cristão. Só que a gente está muito preocupado caçando dinheiro, caçando coisinha pequena.
e não está permitindo Deus entregar as coisas maravilhosíssimas e grandiosas na sua vida. E aí, ó, bom te ver, irmão. Bom te ver. Então vamos lá. Deus sempre responde no primeiro dia. E ele revela isso lá em Daniel. Pode ter guerra e demorar mais. Você deve insistir. Seu pedido tem que ser organizado. E você deve insistir. Agora, olha que interessante. Quando você pede, com o que você pede? Eu estou aqui agora, eu posso dobrar meu joelho e pedir. Deus, eu quero uma porta de emprego porque eu quero fazer 1 milhão de euros por mês, Pai. Me dá uma estrutura, monta uma equipe, traz as pessoas certas para mim. Pai, esse é meu propósito. Eu quero através disso, Pai, glorificar o seu nome, Pai. Ser que as pessoas olhem para mim e vejam essa estrutura e vejam o Senhor na minha vida. Porque vai ser impossível elas ver um cara igual eu faturando 1 milhão por mês aqui na Europa e não falar que é Deus. Eu estou orando, eu estou usando a boca. Eu estou parado. Então eu organizo algo e eu peço com minha boca. Agora, quando você busca, tem como buscar parado? Se eu quiser buscar algo, você quiser buscar algo, você está aí sentado no sofá ou sentado na cozinha, eu não sei aonde você está sentado. Eu falo assim, busca uma pilha para mim. Uma pilha, palito, para pôr no controle da televisão que parou de funcionar, eu preciso ouvir o Thales. Busca aí uma pilha. Mano, não tem como você buscar a pilha parada, irmão. Buscar significa movimento. Então, primeiro você pede parado, pede com a boca, pede com o pensamento, pede organizando. Depois você pede em movimento, buscando. Você está pedindo uma estrutura para ganhar 1 milhão, você vai ficar num trabalho ganhando 800, você tem que pensar, você tem que começar a movimentar, você tem que começar a ir procurar pessoas novas, você tem que começar a ir para outras áreas, você tem que começar a movimentar no seu propósito, você tem que fazer um jejum, porque o jejum já é você movimentando, você não está parado. Ô Pai, não, eu vou aqui, eu quero essa estrutura, o seu nome vai ser glorificado através da minha vida, eu vou falar de Jesus através dessa estrutura, e aí eu vou fazer um jejum, eu não vou, Pai, eu não vou comer o café da manhã enquanto o Senhor não me responder, Pai. Senhor, não, enquanto... Lembra da historinha? Lembra da historinha do homem? Não, se você não me responder, me der o pão aqui, eu não vou sair da sua porta. Jesus fala que o cara insistiu, ele foi persistente. Se ele não ganhasse o pão porque ele era amigo do cara, ele ia ganhar pela insistência, porque ele chegou lá na porta, enquanto o senhor não me responder, meu amigo, eu não vou sair da sua porta, o visitante está lá e está com fome, tem uma necessidade real, é uma pessoa de Deus, a gente está fazendo uma obra de Deus, é algo para glorificar a Deus, tem vários princípios ali, a gente pode entrar mais na mensagem a fundo, mas eu não quero que fique longa. E aí... tem uma organização e tem uma busca. Não, Pai, eu não vou dormir nessa cama enquanto o Senhor não me responder. Tem um profeta que ele ora para a mulher ter um filho, a mulher tem um filho, o menino morre, ela manda chamar ele, quando ele chega no quarto ele fala, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não responder. E aí ele deita em cima do menino, o menino ressuscita. Deus respondeu imediato, poderia não ser, quantos dias ele ia ficar ali? Davi, o filho dele, fica doente para morrer, ele fala, eu não vou dormir enquanto se não tiver uma resposta. Ele deita no chão, ele não come, ele não faz nada, eu não sei se é 3 dias, né? Não sei quantos dias ele ficou ali deitado. Ele só levanta quando vem a resposta. Sabe qual que era a resposta? O menino morreu. Na hora que o menino morre, ele levanta, tá? Deus falou, não, glória a Deus, eu exalto o Senhor, eu confio no Senhor, não sei o que é, eu não concordo, mas eu confio no Senhor, e ele segue a vida dele. Então você precisa buscar. Então coloca aí, pedir. Comenta aí. Pedir é igual a pensar. Comenta aí. Pedir igual pensar. Você faz com a boca. Você faz parado. Comenta aí. Pedir igual pensar. Pedir você faz parado. Pedir você faz com a boca. Pedir você faz com papel e uma caneta. Tá parado ali com papel e caneta, estruturando, organizando um pedido, você faz parado. Comenta aí, pedir faz parado.
Pedir faz com a boca, pedir faz com a caneta. Comenta o que Deus está falando com você, eu não sei o que Deus está falando com você. Ei, André, bom te ver, André, ó. General do reino aí. Pedir você pode fazer pensando, Lu. Fala aí, como é que você pede? Manda aí, gente, comenta aí, me ajuda aí. Como é que Deus está falando com você? Pedir você pode fazer parado. O Arthur comentou só pediu, o Hernando só pediu. Pediu o quê, moço? Como é que você pode pedir? Pedir você pode fazer parado. Pedir você pode fazer escrevendo. Comenta aí, escrevendo. Você pode pedir raciocinando, montando um plano de pedido para Deus. Comenta aí. Buscar já é diferente. Buscar é igual movimento. Escrevendo. Escreve aí, meu amigo. Quem não está escrevendo, senta o dedo aí no aviãozinho aqui, ó. Já envia para umas pessoas aí, bota o dedo no like, dá uns like aí. Você não quer escrever, pelo menos dá like. Raciocinando. Já, pedir, você pode pedir raciocinando. Você para aqui, 30 minutinhos, começa a raciocinar na vida. Hoje eu tive aí com o Rafael, a gente falou muito sobre isso. A gente estava falando de situações que a gente ganha muito dinheiro por não agir no impulso. Ou seja, antes de você agir, raciocinar. Antes de você pedir, raciocinar. Pensar. Tudo isso você está pedindo. Agora escreve assim, buscar. Como é que você busca? Não tem como buscar parado. Buscar, escreve, como é que a gente pode buscar? Num movimento, um jejum. Buscar movimento. Escreve aí como é que Deus vai falar com você. Ó, João, pedir, analisando. E buscar, João, como é que você busca? Tem que ter movimento, não tem como você buscar parado, João. Não tem como você pedir, pai, eu quero mudar de vida. Deus, eu quero mudar de vida. Estou pedindo. E aí você continua no mesmo dia, fazendo a mesma coisa, saindo cedo para trabalhar, chegando cedo do trabalho, dormindo. Como é que você está movimentando? O que você está buscando? Você não está buscando nada, você só está pedindo. E o ciclo não fecha. Para a semente ser completa, ela tem que ter as 3 etapas. A semente completa tem as 3 etapas. A oração que Deus responde tem as 3 etapas. A bênção que você fica pedindo e não chega é porque não tem as 3 etapas. É porque todo dia antes de você dormir você fala, oh Deus, eu não aguento mais minha vida, pai. Você nem está pedindo, na verdade, você está reclamando. Não aguento mais a vida, não aguento mais esses meninos, não aguento mais essa bagunça, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher. Você tá reclamando, você nem pediu, nem está buscando e nem bateu. Você só está reclamando. O que ele vai fazer? Que resposta você vai ter? Por isso você está aí 10 anos com uma pessoa, a pessoa não muda. Por isso você está aí 10 anos sofrendo, nada muda na sua vida. Você acha que está pedindo, mas na verdade você ainda está reclamando. Pior ainda. Então, pedir, raciocinar, analisar, pensar, organizar, ver se faz sentido, apresentar perante Deus, perguntar a Deus, insistir com Deus, pedir. Buscar movimento. No buscar você já movimenta. Maria e Marta estavam lá, Lázaro morto. E Jesus fala, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E aí Jesus entra no processo de pedir, de buscar, de bater. E aí ele pede ao Pai, ele vai declarar que Lázaro vai ressurgir. Ele não pede, ali ele está usando aquela parte que a gente falou do declarar, ele exigir. Esse pedir também tem o sentido de exigir. E aí antes dele exigir, ele manda os homens se movimentar e fala, tira a pedra. Então, ele tira a pedra, ele pede, ordena Lázaro sair, e o bater eu já vou explicar o que é o bater para você, e vou voltar nessa história para você entender o que é o bater. Então, buscar requer movimento. O que você precisa hoje? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Para tudo que você está fazendo. Eu não sei o que você está fazendo. Para só um minuto. A gente já está acabando, mais 3 minutinhos que eu acabo. Para tudo que você está fazendo. Eu preciso de 3 minutinhos só olhando aqui para mim. Tem um livro muito bom, chama A Única Coisa. Esse livro, o cara é um cara que ficou muito rico, mano. Um cara milionário. E ele fala que no decorrer da vida dele,
Ele começou a ver que as pessoas ficam buscando várias coisas, mas ela precisa de uma coisa só. Imagina Deus olhando para você agora, mano. Eu tô olhando aqui pro celular, mas Deus tá olhando no seu olho. E Deus sabe o que você precisa de verdade. E deixa eu te contar um segredo. O que você acha que precisa não é o que você precisa de verdade. Então, pra já, a primeira coisa que você devia organizar é organizar um pedir, bater e buscar em prol de Deus te revelar o que você precisa de verdade. Mas vamos lá, olha pra mim. Tem uma coisa que se Deus desce do céu agora e Ele materializa no seu corpo, e Ele tirou, ô Germana, ô João, ô Luzia, ô Arthur, ô fulano, fica aqui um pouquinho de lado aqui, deixa eu fazer uma coisa. E aí Jesus desce na sua vida agora, tira você, acorda 8 horas da manhã, com 30 minutos Ele vai fazer uma coisa, e toda a sua vida vai ser transformada. Uma coisa. Aí eu te pergunto, você está achando que precisa de um monte de coisa para sua vida ser transformada, mas você precisa de uma coisa. E essa uma coisa pode ser feita no mesmo dia, em poucos minutos. O que é essa coisa? Você está achando que precisa de um monte de coisa? Não precisa. Você precisa, sabe de quê? Parar e analisar a sua vida. Você precisa, sabe de quê? É os 3 minutos, olha aqui rapidinho, já vou deixar você, já estamos acabando aqui. Eu só vou ensinar agora o bater ali e a gente acaba. Você precisa parar um pouquinho nessa vida corrida sua, porque tudo que o seu inimigo quer é que você não pare para pensar. Ó, pense em riqueza. Aqui o cara ensina como é que muda a vida pensando. Só que sabe o que você não está fazendo? Você não está pensando. E a hora tem gente que fala comigo, igual eu tô um dos meus mentorados aí, eu tava fazendo uma mentoria com ele, tá, mano, eu penso o tempo todo, eu penso demais, nossa, é muito pensamento, não sei o que. Ele não tá pensando. Isso que está acontecendo na sua cabeça não é pensamento, é algo repetitivo, todo dia te enchendo o saco, e quando você deita fica repetindo a mesma coisa. Se você parasse e escrevesse esse monte de pensamento, você ia ver que todo dia fica repetindo a mesma coisa. Isso é provado cientificamente. E eu consigo provar. Hoje já não é tempo aqui, mas eu posso abrir uma live só para te provar que você não está pensando. Então sabe o que você precisa de verdade? Parar. 30 minutos, 1 hora, para. E começa a pensar, o que Deus desceria aqui e faria uma coisa e ia mudar a minha vida? O que o Thales está falando? Esse menino é doido ou tem alguma coisa na vida dele? Se ele é doido, tá funcionando na vida dele? Tá, porque eu cheguei aqui ganhando 600 euros por mês e hoje eu vendo mais de 300 mil euros numa conta do Instagram. Então tá funcionando na minha vida. Se você olhar para os meus resultados, você vai ver que tá funcionando. Sabe o que eu fiz? Parei de ficar nessa corrida que você tá e comecei a pensar. Comecei a falar, o que Deus desceria aqui e ia mudar. Comecei a pedir ajuda àquele que pode me ajudar, que é esse grandão aqui. Comecei a orar até Deus responder. Eu, na minha transição de engenheiro para o canal que eu estou hoje eu ganho dinheiro. Eu sou engenheiro aqui em Portugal, eu ganho 400 euros sem trabalhar. Só porque eu tenho um documento em Portugal. E aí eu tenho várias fontes de renda. Mas no processo de acumular essas fontes de renda, o primeiro passo que Deus me deu, que eu pedi, busquei, bati, e Ele me deu uma resposta que eu não queria, que era TVDE. Eu fui pro TVDE, mas todo dia eu estava lá, Salmo 127. Senhor, é inútil acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. O que eu não estou vendo, Jesus? Que eu não estou vendo, que eu estou acordando 6 horas da manhã, dormindo 2 horas da madrugada, trabalhando aqui para ganhar 2.000 euros. Que eu não estou vendo, Senhor? Eu quero ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Eu fiquei ali 3 meses, 5 meses, 6 meses, até as coisas mudaram na minha vida. Por quê? Porque eu estava pedindo, buscando e batendo. Então, tem uma coisa que você precisa fazer na sua vida. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Presta atenção, mano. Você não parou para ver essa live aqui à toa. Você não parou aqui para me escutar à toa. E outra, você não chegou até aqui no final. Tem 3 pessoas aqui comigo. Você não chegou até aqui no final à toa. Sabe por que você chegou aqui? Porque Deus quer te revelar essas coisas. Eu vou te contar um segredo. Chega, põe no ouvido bem pertinho. Assim, ó. João 15, verso 8. Nisto é glorificado Deus, que você dê muito fruto.
Tem uma pessoa que quer que você dê certo mais do que você. E esse alguém é Deus. E é o cara que você pede e ele te entrega na mesma hora. É o cara que você busca e ele te dá na mesma hora. É o cara que você bate e ele te dá na mesma hora. Então por que não está acontecendo na sua vida? Porque você não está organizando a semente e não está colocando na terra. Então vamos para o último passo que você já me deu mais do que 3 minutos. Bater. Quem consegue chutar aí o que é bater? Mano, eu vou sentar aqui. Escreve aí, eu quero ver o que vocês vão... O que é o bater, mano? Escreve aí, vamos ver o que Deus vai falar. Pedir, você pode ficar parado aqui, pedir, você pode analisar, você pode refletir. Eu vi vocês falando muita coisa. O buscar, a gente falou de movimento, a Luzia falou de agir, a gente falou de jejum, de um monte de coisa aqui. E o bater, mano? O que é o bater? Comenta aí o que você acha. Vamos ver se tem algum corajoso aí para comentar. Tá acabando nosso tempo. Comenta aí. Bater é aprender e aprender. Bater na porta. Bater na porta é a pergunta. O que é bater na porta? Ele falou, bater na porta ela vai se abrir. A minha mamãezinha germana falou que aprender e aprender. O que é o bater? Vamos pensar aqui, vamos pensar. Você está pedindo uma coisa a Deus. Já tem 3 dias que você organizou um pedido, colocou ali perante Deus. Já tem 3 dias que você está jejuando de manhã. Já tem 3 dias que você está sem dormir na sua cama. Fala, Deus, eu não vou dormir na cama enquanto você não me dá. Eu estou buscando. Você está buscando. Você colocou vários propósitos e está cumprindo. Não, Deus, eu não vou jantar enquanto você não me der essa bênção. Enquanto você não me der essa resposta. E aí você está ali buscando. Pum, pum, pum. Você pediu e está buscando. E o que é bater nessa história? A Lupa colocou alcançar, insistir. Vamos pensar. A G falou que é aprender. A Lu falou alcançar, insistir. O insistir, alcançar está na história. Esperança da vitória. Bater esperança da vitória. A Lu e a Marcela chegou bem perto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu quero que você pegue uma Bíblia aí. Eu não sei onde é que você tem uma Bíblia. De tudo que eu falei aqui, tem vários versículos. Mas tem um versículo que eu quero que você grava. Abre sua Bíblia aí. Pode ser... Se for no celular, não abre não, senão você sai do Instagram. Fica aí no Instagram, fica aqui comigo. Eu preciso que você olhe para mim. Fica comigo, ouve minha voz. Você vai abrir sua Bíblia em... Eu vou te dar um versículo. Aliás, quem puder comentar aí, comenta esse versículo aí. Marcos 11, 24. Comenta aí pra mim assim, Marcos 11, 24. Quem tiver a Bíblia aberta, igual eu tô aqui, ó. Quem tem a Bíblia aberta, comenta, abre sua Bíblia em Marcos 11, 24. Ó, Marcos 11, 24. Esse é o versículo do bater. Esse aqui é o segredo, mano. Essa aqui é a chave. Essa chave é tão poderosa que as pessoas, sem entender, Deus entrega para elas, só para elas receber as coisas, porque a gente é muito cabeçudo. Não desistir, pior que não. Vamos lá, vocês vão chegar. Mas parabéns, não desistir tá aqui, eu já vou te revelar o que é não resistir aqui no desenho. Tem a semente e a terra. Marcos 11, 24. Olha o que está falando assim. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, ele fala, creiam que já receberam. E assim sucederá, meu amigo. Grava esse versículo, escreve aí na parede, mano. Pega uma parede branca na sua casa, escreve esse texto na parede e fica olhando para ela todo dia. Ah, você não quer sujar sua parede branca? Escreve num papel, cola assim, ó. Cola em algum lugar que você vai olhar todo dia. Ele fala, quando vocês for pedir, quando vocês for buscar, quando vocês estiverem mexendo na semente, tudo que vocês falar, creiam que já receberam. E assim sucederá. Mais do que resposta, mano. Mais do que resposta. Vamos prestar atenção. Olha o que Deus está falando. Quando você for pedir, creiam que já recebeu. Como que a gente pede? A gente pede organizando um pedido
e colocando metas e coisas que você vai fazer. Você pode fazer um jejum, você pode fazer dormir num quarto diferente, dormir no chão. Ah, não, vou ficar sem comer chocolate, sei lá, depende da intensidade. Davi, como era o filho dele que estava enfermo, foi tão intenso que ele ficou sem comer não sei quantos dias, deitou no chão, não tomou banho, não fez nada. Depende da intensidade daquilo que você está pedindo. Se você quer uma mudança mais radical, algo muito importante, você tem que parar, refletir, fazer um pedido muito grande, igual eu estou falando, uma estrutura de 1 milhão de euros por mês. Isso é algo grande. E aí você começa a organizar, pedir, e aí ele fala assim, quando você pedir e buscar organizar várias coisas que você está fazendo, movimentando, você tem que fazer isso crendo que já receberam. E assim sucederá. Então o lacre da semente, o lacre aqui, sabe o que é o lacre aqui? O que organiza tudo? Crê que já recebeu. Quando Jesus vira para aquela árvore e fala assim, maldita, não dê mais fruto, em momento nenhum ele duvidou dentro dele. Os discípulos continuam olhando e vendo a árvore verdinha, mas Jesus já viu ela toda murcha. Por quê? Se você pegar o contexto ali, Jesus queria ensinar algo para eles com aquela oliveira. E ele usa a oliveira para ensinar algo. Então, bater é imaginação. Escreve aí, bater é imaginação. Jesus tem uma ideia, planeja algo, vai usar a oliveira como instrumento, e ele imagina, ele vê a oliveira seca antes dela estar seca. Como é que você vai orar crendo que já recebeu? Você precisa ver para você crer que recebeu. Escreve aí, mano. Bater é imaginação. Escreve, pelo amor de Deus. Escreve isso. Bater é imaginação. O que é imaginação? É uma imagem em ação. A imaginação é você pegar uma imagem e colocar ela em movimento. Como é que você faz isso? Você deita para dormir. Deus me ajuda, pai. Pai, por favor. E aí você está fazendo algo genuíno. O Espírito Santo está vendo, mano, esse menino, esse cabeçudinho, ele não está nem pedindo, ele está reclamando. Ele não está me buscando, ele vem aqui chorar no meu pé, mas ele não faz um jejum, não faz um propósito, não faz nada para isso. Mas ele está pedindo ali uma bênção, cara. Ele está pedindo algo importante. Vou dar para ele. Como é que ele faz para te dar? Você deita na cama e dorme. Quando você deita na cama e dorme, Deus vem na sua imaginação e Ele te dá uma imagem em movimento. E aí você dorme e sonha com uma porta se abrindo, você entrando por ela, e aí você vendo ali o patrão novo, as pessoas novas. E aí aquilo fica na sua cabeça e você começa a orar. Não, eu já vi, mano, eu vi Deus abrindo a porta, eu vi Deus me abençoando, eu vi as coisas acontecendo na minha vida, eu vi isso, eu vi aquilo. E aí a sua oração muda. Porque é a primeira vez na sua vida que você vai orar crendo que já recebeu. E Jesus deixou o segredo. Se você orar crendo que já recebeu, é impossível você não receber. Porque pode demorar um mês. Hoje eu tive com uma pessoa que falou que quando ele veio aqui, uma mulher, ele estava num momento difícil, e a mulher veio e falou algo para ele. Quando a mulher falou algo para ele, falou que ia ter uma porta aberta. Ele pegou aquela imagem e guardou dentro dele. E quando ele guardou aquela imagem, todos os momentos de angústia que vinha, ele lembrava da porta aberta. Ele lembrava que Deus tem uma promessa para a vida dele. E aí ele continuou persistindo. Por isso que eu falei aí de bater também tem a ver com persistência. Porque como é que você vai persistir? Como é que você vai insistir em algo que você não acredita? Se aquele cara da história não souber que tem pão na casa do vizinho, como é que ele vai lá pedir pão? Ele precisa saber que tem pão. Ele sabia que aquele cara tinha pão. Quando o imigrante chegou na casa dele, ele imaginou, ele viu o pão. Ele pede 3 pão, ele sabia que tinha 3 pão na casa do cara. Ele viu antes de acontecer. Lembra que eu te falei que o número 3 é o segredo? Por que Jesus falou que ele pede 3 pão? Para mostrar o tanto que o bater é importante. Porque o principal da história é os tais 3 pão. Porque quando ele fala 3 pão, ele está revelando que ele tinha imaginação. Ele já sabia que era possível. Ele sabia que podia acontecer. Então a oração dele foi diferente. Ele chegou no amigo dele, ele não foi embora sem pegar o pão.
Então o segredo para a sua vida é parar e refletir. O que eu vou pedir para Deus? Pedir ajuda a Deus no que você vai pedir para Ele. Quando você souber o que você vai pedir, você vai organizar um pedido. Eu vou pedir a Deus todo dia quando eu acordar. Não, eu vou pedir a Deus todos os dias à noite. Não, eu vou pedir a Deus todo dia quando eu voltar do trabalho. Eu venho de carro para casa, eu vou pedir a Deus. Aí todos os dias, naquele mesmo horário, você vai pedir a Deus. Você vai organizar uma busca, algo que você vai fazer para Deus. E você todos os dias vai olhar uma imagem. Se eu estou pedindo Deus, eu quero autoridade, Pai. Eu quero fogo, eu quero governo nessa terra, Pai. Eu quero que quando eu falar a sua palavra, as pessoas olhem para mim e vejam o seu poder, a sua autoridade. Você pode usar a imagem de um leão. Fica imaginando um leão. O leão chega, mano. Aonde o leão chega, todo mundo abaixa a cabeça. Então você precisa de uma imagem e precisa colocar ela em ação. Isso é bater. Então coloca aí. Quem não comentou, bater é imaginação. É tão simples. É tão simples. Para Deus mudar a sua vida agora, hoje, é a coisa mais simples do mundo. O que você precisa para Deus mudar a sua vida? Aprender a mexer nessa semente. E hoje você aprendeu. Hoje você aprendeu como é que faz a semente. A semente é o pedir e o buscar. E o bater é a terra. Porque o bater é a imaginação. Então você precisa pedir, buscar e ficar jogando na imaginação todos os dias. E aí, isso todos os dias está sendo reforçado no mundo espiritual e está descendo cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E quanto mais você pedir, quanto mais você buscar e quanto mais você usar a sua imaginação, mais rápido vai chegar na sua vida. E é isso que eu queria ensinar para você aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Deus tem me entregado muita coisa. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar com vocês aqui. E eu achei que eu ia gastar 30 minutos para falar disso aqui, mas pronto, gastou mais porque vocês precisam ouvir. Então, eu quero terminar aqui e eu quero deixar um convite. Eu vou sempre soltar no meu stories algo. Mano, vai ter live daqui a pouco. Eu vou montar um grupo. Tem um grupo no meu Instagram que chama Bússola Digital. Que eu tô falando da bússola da riqueza. A bússola para você ganhar dinheiro. E eu vou entrar nesses assuntos também. Mas entra lá, porque sempre que eu solto alguma coisa de live, eu coloco lá, ó, vai ter live. Tem reunião no Zoom, que é igual a gente fez aqui, mas é secreta e eu abro para você falar. E aí só entra os mentorados. Mas aí vai estar lá, você pode entrar. Então aproveita o que Deus está te dando de graça. E fica me enchendo a paciência, fica me enchendo de mensagem. Mano, eu ouvi aquilo do pedir, pode falar melhor quando é que eu tenho que pedir, quando é que eu tenho que buscar, quando é que eu tenho que perguntar, quando é que eu tenho que ordenar. Manda mensagem, meu amigo. Tá bem? E vamos terminar aqui, eu vou te ensinar a usar um pouco dessa imaginação. Porque o nosso problema está aqui nessa imaginação. A gente tem muito problema em manusear isso, em manipular a nossa imaginação. Então eu vou pedir você para colocar em pé. Você vai colocar em pé. Essa posição aqui não é à toa, tá? Ó. Quando você coloca nessa posição aqui, chama posição de governo, posição de autoridade. É diferente. Imagina você na rua, tem um policial, meu pai é policial, o policial tá parado lá, assim, com a cara de bobo. Mano, que autoridade, o que ele tá transmitindo? Quando o policial para aqui, ó, bem posturado, ele tá mandando uma imagem, eu tô alerta. O corpo, ele reage à posição. Se você para agora e sorri assim, ó, o seu cérebro não sabe que seu sorriso é falso ou verdadeiro. Você sabia disso? Quando você sorri, ele libera a substância no seu corpo e daqui a pouco o sorriso falso virou um sorriso genuíno. Inclusive na neurociência tem muita gente ensinando sobre isso do sorriso, por causa da substância, né? Já até esqueci, ó. A casa tá aqui, ó. Ocitocina, a substância que solta quando você está sorrindo. Então, eu quero que você pare aqui assim, ó. Quem puder aí, para. Se você não puder fazer essa posição, só para. Eu vou te ensinar a usar a sua imaginação agora. A gente vai acessar o seu poder de imaginar. A gente vai acessar aqui o seu poder de bater. E aí eu vou te ensinar a fazer
E você vai fazer esse e depois você faz sozinho. Você participa das próximas lives pra gente estar sempre fazendo. Por que você sempre faz isso, tá? Porque esse é seu maior poder. Esse é o poder que ninguém quer te ensinar, ninguém quer que você saiba. Esse é o poder que vai mudar a sua vida. Esse é o poder que eu vim aqui apresentar para você hoje. Então vamos lá. Posição. Se você fizer de olho aberto, você pode até ver, você vai ver menos. Por exemplo, você está de olho aberto olhando para mim, eu falo elefante azul, baleia branca, bola quadrada. Você está vendo tudo. Peraí que parou aqui. Você está vendo tudo. Ó, cachorro salsicha. Tá na sua mente, ó. Você acabou de ver mesmo sem fechar o olho. Mas se você fechar o olho, a sua experiência é mais genuína. A sua experiência é maior. Então, eu ensinei aqui algo que você teórico e você precisa fazer prático e depois você vai usar essa imaginação. Você vai criar uma imagem e todos os dias você vai usar essa imagem. Vamos pensar aqui numa imagem. Qual imagem vocês precisam aí? O que você está precisando? O que você sente? Alguém tem coragem de comentar? Mano, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais autoridade. Vamos fazer de autoridade? Ninguém comentou? Vamos fazer uma imagem em ação de autoridade e derramar autoridade para a sua vida. Tá bem? Então vamos falar sobre autoridade aqui. Fecha os olhos. Aqui começou a cair uma chuvinha agora, mano. Deve ter uns 3 anos que não chove. Tô brincando, tem uns meses que não chove, ó. Caiu uma chuva. Começa a escutar o ambiente. O que tá acontecendo aí? Talvez tem criança falando. Começa a escutar o ambiente. Sua voz da cabeça tá pensando em um monte de coisa, mas tenta ignorar a voz da cabeça e presta atenção no que eu tô falando com você. Presta atenção na minha voz agora. Pai, nós acessamos o seu trono, Pai. Nós acessamos o seu reino, Pai. Porque o Senhor já trouxe o reino quando Jesus desceu nessa terra. Pai, nós vamos fazer algo aqui, Pai, para derramar autoridade agora, Senhor. Pai, é impossível dar autoridade a eles, porque a autoridade eles já têm. Eles só não estão sabendo usar. Senhor, por isso agora, Senhor, eu começo a falar que as pessoas que têm essa autoridade e que podem acessar ela agora vão começar a ver um leão, Pai. Um leão forte, um leão poderoso, um leão que é 10 vezes maior do que os leões dessa terra, Pai. E esse leão não é ele, esse leão está no alto do monte, Pai. E tem um dragão, Senhor, um dragão azul, um dragão mau, Pai. E esse dragão está querendo fazer mal na terra, mas esse leão está olhando. E esse dragão, eles conseguem ver o dragão. Uns vê um dragão azul, outros vê um dragão vermelho. Não importa qual a cor do dragão você está vendo, se é amarelo. Tem um dragão agora, mas tem um leão que é mais forte do que esse dragão. Tem um leão que tem uma juba grande, escura, poderosa, e ele está no alto do monte. E eles estão vendo agora esse leão, e esse leão ruge. E quando esse leão ruge, todo dragão, todo demônio, tudo sai, a terra treme, ele sente o pé dele tremer agora. Se eles podem ver, Pai, eles vão ver agora até a terra, poeira se levantando, só com o rugido desse leão. Esse leão é o pai deles. Esse leão é aquele que guarda a vida deles. Esse leão é aquele que está sobre eles e tem autoridade sobre eles. E ai daqueles, Pai, que passar no caminho deles. Ai daquele que querer fazer mal para essa pessoa que está me ouvindo. Ai do capeta que estiver tentando armar ciladas investidas. Nós declaramos agora que o rugido do leão mandou toda cilada para o chão. Senhor, se amanhã, Pai, nesse domingo, tinha armadilhas preparadas para a vida deles, não vai chegar mais, Senhor. Senhor, se tinha laços, Pai, não importa o que estava armado para a vida deles, traição, divórcio, bebida, coisas erradas, coisas que ia trazer dor de cabeça, Senhor, acidente, não importa, agora com o rugido do leão, tudo isso foi desfeito.
O rugido do leão é igual um vento, eles conseguem até ouvir o vento soprar, um vento forte, o leão rugindo e as coisas ruins sumindo de perto deles. É como se os quadros, as folhas comecem a mexer agora. Eles estão vendo tipo um livro. Tem um livro aberto na frente deles. Eles nem sabem, mas está aberto no mundo espiritual. O rugido do leão é tão forte que eles começam a ver as folhas passando. Começa a ver agora. Começa a ver um livro aberto igual uma Bíblia. E as folhas estão sendo folheadas. Olha elas passando só com vento. Sabe o que significa? Se você está vendo esse livro, significa que as páginas viraram. Significa que você acabou de avançar no tempo. Significa que coisas que estavam retidas na sua vida há anos, agora você está recebendo, porque você acessou. Agora você acessou uma imagem em ação. E essa imagem em ação é a bênção que ele já enviou. Só que até aqui você não parou para ver essa bênção chegando. E eu declaro e eu decreto em nome de Jesus que ainda esse ano, ainda esse mês, coisas que estavam paradas na sua vida vai começar a rolar. Pessoas que estavam na sua vida vão começar a sair de perto de você, porque as páginas viraram. Vai começar a vir pessoas novas, você vai ver pessoas novas entrando na sua vida, porque as páginas estão se passando com o rugido do leão. E eu declaro, se tiver algum demônio, alguma armadilha, mas é uma maldição da minha família, não importa o que você pensa, agora você vai ver as cadeias sendo quebradas. Tinha algumas cadeias, algumas algemas nos seus braços, nos seus pés, e você está vendo isso tudo sendo quebrado. Se isso é realidade na sua vida, o rugido do leão está desfazendo essas cadeias, essas algemas, e você está vendo. Olha para o seu pé agora, olha para o pé com o olho fechado, continua com o olho fechado, mas olha para o pé, você vai ver o seu pé sendo liberto agora, e aquele peso saindo de você. E eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que quando essa oração terminar, que quando você sair dessa posição, que quando esse momento aqui acabar, as suas costas vão estar mais leves. Você vai andar como se tivesse tirado uma tonelada de cima de você. Porque o rugido do leão, ele sopra e todo o peso que estava nas suas costas foi embora. Já foi embora. Você já recebeu, você não vai receber, você já recebeu. E o livro que folheou, as coisas vão começar agora a se manifestar no mundo físico. E ainda esse mês, você vai ver coisas novas acontecendo na sua vida. Esteja abertos para os convites, porque vai chegar convite. Ei, Luzia, ei, Marcela, ei, fulano, ei, Arthur, vão fazer tal coisa, vão para tal lugar. Vai vir convites. E você, por causa dessa imaginação, por causa desse momento que você parou a correria e recebeu o poder do rugido do leão, você vai aceitar esses convites. Mas vai apertar meu orçamento. Mas vai não sei o que. Não importa o que vai acontecer no mundo físico. Deus está te dando no mundo espiritual. E você vai aceitar esses convites que vão vir ainda esse mês. E você vai começar a viver as folhas novas que Ele tem para a sua vida. Chega de folha antiga, já passou. O rugido veio e essa autoridade desceu sobre você. E eu declaro em nome de Jesus, uma água limpa correndo agora na sua frente. Você está escutando um riacho. Se você olhar para sua frente agora e olhar um pouco para baixo, você vai ver que tem algo passando lá embaixo. Umas pessoas vão ver uma água passando lá embaixo. Outras pessoas vão ver um lago de fogo. Correndo lá embaixo, aquela lava. Você está seguro. Você está num lugar seguro, está numa posição de segurança aqui, mas lá embaixo tem uma água correndo, tem uma cachoeira descendo, ou tem uma lava vermelha, com a cor de sangue, vermelho, igual fogo, ela está até borbulhando de tão quente. Não me importa se você viu a água ou se você viu o fogo. Olha para sua mão agora, coloca a mão assim de concha, sem abrir o olho, coloca a mão de concha assim no umbigo. Coloca aqui bem na frente da sua barriga, assim, a sua mão no formato de concha. Sabe o que está acontecendo agora? Está descendo um monte de sujeira para sua mão. Você está olhando agora, começa a sentir. Se você estiver comigo nessa oração, você vai sentir que sua mão vai começar a pesar. Segura firme, não deixa soltar não. E faz de concha assim para não vazar. Você vai segurar firme, a sua mão vai começar a pesar. Repara aí, o peso descendo na sua mão. Porque tem um anjo na sua frente, esse anjo está tirando casca, está tirando um monte de coisa de dentro do você e está colocando na sua mão agora.
Começa a reparar como é que a mão tá pesada. Tem gente que vai até sentir a mão formigar. Tem gente que sente a mão até um pouco quente. Começa a sentir que sua mão tá esquentando agora. Tem gente que sente a mão fria. Se for um coração frio, você vai sentir sua mão fria. Repara, o que você está sentindo? Qual que é a cor do lago que está lá embaixo? Dá uma bisbilhotada lá embaixo. É azul ou é vermelho? Qual que é a cor? É água ou é fogo? Começa a olhar, tem algo lá embaixo. Ou é água ou é fogo. Na sua mão, ou está frio ou está quente. E agora esse peso aumentou. E sabe o que você vai fazer? Eu vou contar até 3. E quando eu falar 3 e já, você vai jogar essas coisas que estão na sua mão lá embaixo. E essas coisas que estavam te atormentando, essas coisas que estavam te atrapalhando, elas vão embora. Então segura firme essas coisas aí na sua barriga, segura firme que o anjo ainda está colocando mais. E eu vou orar agora, e no número 3 eu vou falar 3 e já, e aí você vai jogar lá embaixo. Aí vai sumir, você vai sentir indo embora, você vai sentir. Não abra o olho que ainda tem uma última coisa a ser feita. E aí agora você vai soltar, ó. Pai, no número 1, Senhor, nós ordenamos que tudo que estava sujo no coração, na mente, toda toxina, tudo que o diabo a vida inteira trabalhou contra eles, Pai, agora está indo para a mão deles. Pai, eu declaro anjos de norte a sul, de leste a oeste, Pai, trabalhando na mente e no coração deles agora, Senhor, limpando. Eu vejo como se fosse água. Eles vão ver igual uma máquina de água, mangueira, Senhor, sendo jogada água para todo lado, porque está sendo uma limpeza feita agora na mente e no coração deles, Pai. E está tudo escorrendo para a mão. Pai, no 2 eu declaro, Senhor, que tudo está limpo agora e toda sujeira já está na mão deles, Pai. E agora no 3, Senhor, eu declaro que eles vão jogar isso lá no fundo desse poço que está na frente deles. Não sei se é de água ou se é de fogo, Pai. Mas quando eles soltarem, Pai, isso perde o poder sobre a vida deles, isso perde a autoridade sobre a vida deles e nada mais vai conseguir voltar, Pai, porque vai sumir ou nessa água ou nesse fogo. E agora eu falo já e você solta. Manda embora isso aí, pelo amor de Deus. Não abre o olho. Continua, mandou embora, foi embora. Agora tem um buraco aí que a gente precisa fechar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Por você, usando a minha vida, Pai, para mostrar para eles que eles conseguem ver muito mais do que eles acham que podem ver. O Senhor usando a minha vida, Pai, para ensinar eles a usar o poder da imaginação e o poder de bater na porta. Porque quando alguém bate, ele toca antes de receber, Pai. Ele toca pela fé. Ele toca, Pai, através de crer e através da imaginação. E eu declaro, Pai, que os olhos deles se abriram, Pai. Alguns ficaram aí, mais ou menos, não fizeram o que tinha que ser feito. Outros até estão me chamando de doido, mas eu não estou nem aí, Pai. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou. E aqueles que fizeram, Pai, aqueles que enxergaram, eu declaro que os olhos deles não vão se fechar mais. Porque a partir de agora, os olhos deles estão abertos. E eles vão conseguir alcançar novos níveis e vão receber tudo que foi falado nessa oração. E assim eu selo essa oração. Assim eu declaro bênçãos e autoridade sobre a vida deles. E assim, Pai, eu declaro que não tem inimigo nem seta que vai conseguir atormentar. E durante essa noite, Pai, aqueles que verdadeiramente estiveram aqui, eles vão sentir diferença para dormir. Eles vão sentir diferença para deitar na cama. Eles vão sentir diferença em tudo. E amanhã eles vão acordar leve e pronto, Pai, para ter o melhor domingo da vida deles. Em nome de Jesus. E se você acredita, você fala amém. Amém, irmão? Comenta aí, amém. Deixa eu ver quem é os doidos que tá aí comigo. Aqui em Portugal já é 1h da manhã. Os vizinhos devem estar doidos. Comenta amém aí. É importante você comentar amém. Amém você tá falando assim, eu acredito, eu recebo. Comenta amém. Você viu alguma coisa, irmão? Você viu fogo ou você viu água? Não deixa eu ser doido sozinho aqui não, moço. Você viu fogo ou você viu água? Quem viu o leãozão aí? Tem uns que só vê os dragão, né? Misericórdia, irmão. Chega de dragão. Quem viu o leãozão bradando? Deus tem muito mais para te entregar, cara. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. A G viu água. Tem um significado isso, tá? A gente pode pôr para outra oração aí. Tem uns que vê água, tem gente que vê fogo. A mão ficou quente. Cada coisa dessa aí tem um significado. Que Deus abençoe essa noite. Tamo junto até depois do fim. É o seguinte, tudo que vocês comentou aqui não ficou salvo. Na hora que eu compartilhar o vídeo aqui, não tá salvo.
Eu vou deixar esse vídeo aqui 24 horas. Esse vídeo some daqui, ele vai pro YouTube e pro Instagram, pro TikTok. Comenta esse vídeo. Assim que eu finalizar, você vem nele e comenta. Faz algum comentário, o que aconteceu, comenta alguma coisa, pega o link e envia para alguém. Espera eu terminar aqui, vou fechar a live, vou terminar, você vai me dar 3 minutos. Quando você fizer isso, você está semeando na vida de outra pessoa. Você está possibilitando alguém que precisa de ouvir o que eu acabei de falar. Você acha que foi bom? Se você acha que foi bom, você faz isso. Se você acha que não teve nada a ver, não faz. Mas se você sentir, faz, porque isso vai fazer na manhã, em vez de ter 11 pessoas aqui, vai ter 20. E aliás, não é para mandar para 2, 3, 40 pessoas. Manda para uma pessoa só, liga para ela, nossa, eu vi um vídeo aí, me edificou, trabalhou na minha vida, eu vou mandar para você, você assiste, depois a gente pode conversar com ele. O menino fez um negócio no final lá, menino, minha mão começou a formigar, liga para ele e fala, não, minha mão começou a formigar, eu vi uma água azul, vê lá se acontece alguma coisa com você também, ou se eu tô ficando doido. Manda só para uma pessoa. Na próxima live, no link da bio, tem o grupo da Bússola Digital, a próxima live eu solto lá. E também vou postar aqui no status. Não deixa de estar, porque tem um negócio aqui que tá queimando meu coração. Tem que soltar para vocês. Tamo junto.